à medida que a expectativa de vida mundial, né, ela aumenta, as pessoas elas estão vivendo mais, então acaba crescendo também o interesse por técnicas e por meios que promovam, então, o retardamento do aparecimento desses sinais do envelhecimento, né, dos danos promovidos pelo envelhecimento. Então, o conceito de beleza hoje ele está muito em voga. As pessoas elas estão se cuidando muito mais, estão tentando ter a sua pele o mais limpa possível, sem manchas, sem rugas. No entanto, claro, o avanço da idade ele é impossível da gente parar o tempo. Então, a gente vai envelhecer da mesma forma. No entanto, claro, se busca se ter os sinais do envelhecimento o mais tarde possível, né? E aí a gente tem aí inúmeros recursos para serem utilizados, então, para melhorar. Porque o envelhecimento ele é um processo que todo sujeito vai passar. E conforme a gente vai envelhecendo, vão aparecendo alterações que são perceptíveis. Claro que em alguns indivíduos mais, outros indivíduos menos. Isso depende muito de genética, depende muito de estilo de vida, mas ele é um processo dinâmico, é um processo progressivo, no qual a gente vai observar aí alterações morfológicas, alterações de estrutura da pele, alterações de textura de pele, né? O acúmulo de gordura em algumas regiões, em outras não, alterações fisiológicas, bioquímicas, psicológicas, funcionais, todas elas, então, colaboram aí para que o indivíduo ele busque recursos para retardar, pelo menos, o aparecimento desses sinais aí. A qualidade do envelhecimento está diretamente relacionada, né, à qualidade de vida dos indivíduos. E então, dependendo do estilo de vida, da qualidade de vida que as pessoas tenham, vai refletir lá na qualidade do envelhecimento dessas pessoas. Os indivíduos eles acabam buscando muitos tratamentos estéticos, dermatofuncionais, para retardar o aparecimento então desses sinais aí do envelhecimento. Então, a pele ela é um órgão complexo, né, que reveste todo o nosso corpo, no qual as interações celulares, moleculares, elas estão reguladas de modo preciso, governam muitas das agressões provindas do nosso meio ambiente, porque a nossa pele ela acaba protegendo o nosso organismo do que é externo e também acaba protegendo a nossa pele do que é intrínseco, do que está dentro do nosso organismo. É constituído, então, por vários tipos de células interdependentes e que são responsáveis pela manutenção de uma estrutura normal do nosso tecido. O envelhecimento cutâneo, então, ele é resultado da ação de fatores individuais, ou seja, genéticos, né? A gente traz uma carga genética e dentro dessa carga genética, então, nós temos fatores que acabam influenciando no envelhecimento. Nós temos a ação de agentes do meio ambiente, por exemplo, a exposição solar crônica, a exposição a agentes agressivos, a poluição e outros fatores aí, como o tabagismo, o alcoolismo, o estresse emocional, né, que repercute aí diretamente nas doenças da pele, doenças sistêmicas, e também nas questões hormonais. Normalmente, aqueles indivíduos que têm um histórico de tabagismo, eles vão ter a pele muito mais manchada, ele vai ter uma cicatrização muito mais alterada, né? A cicatrização, ela não é uma cicatrização normal, a pele vai estar enrugada, da mesma forma o alcoolismo, né? E estresse emocional, porque o estresse emocional, se o indivíduo ele passa por um estresse muito grande e ele faz o uso de medicação, essa medicação ela pode interferir na textura da pele dos nossos pacientes. E os fatores endocrinológicos também, fatores hormonais, eles influenciam diretamente na nossa deposição de gordura no corpo e principalmente no nível de flacidez do nosso tecido. A nossa flacidez cutânea também ela é influenciada por fatores endocrinológicos, fatores hormonais. Aqui nós temos a imagem, então, do indivíduo, né, jovem, e aí conforme
os anos vão passando, conforme ele vai envelhecendo, começam a ocorrer alterações na sua fisionomia, alterações na sua pele. Então, aqui a gente observa o indivíduo com uma pele lisinha, né, nessa primeira imagem aqui, e conforme os anos passam, então, nós começamos a observar o bigode chinês, conseguimos, então, observar aqui, ó, o aparecimento do bigode chinês muito mais considerável, né? Uma ptose de pele na pálpebra superior, né? Podem observar que essa pálpebra superior ela começa a ter uma ptose de pele, uma caída de pele maior, e conforme os anos vão passando, então vai aumentando, ó, esse excesso de pele, inclusive a bolsa inferior, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, esse indivíduo ele não tem bolsa inferior. E conforme vai envelhecendo, ó, começam a aparecer bolsas na região superior e inferior dos olhos. Assim como a região de pescoço, né, a gente pode observar que ocorre os sinais do envelhecimento, a pele ela fica muito mais flácida, com aparecimento de rugas, a caída ou a ptose de pele nessa região de mento, né, região aqui de mandíbula, né, o lábio, a rima da boca, ela começa a cair, né, como a gente consegue observar aqui, ó, a boca bem desenhada, aqui já perde os contornos, e todas as outros sinais de envelhecimento aqui, ó, o bigodinho chinês, conseguimos observar aqui, ó, o aparecimento de rugas, além dos cabelos brancos aí, influenciado pela redução aí na produção de melanina. Esse envelhecimento, ele pode se dar de forma intrínseca ou de forma extrínseca, tá? O que é esse envelhecimento intrínseco? O envelhecimento intrínseco, ele ocorre por fatores genéticos, hereditários, e que o indivíduo ele não consegue controlar. Não tem como ele controlar esse envelhecimento. É um envelhecimento cronológico. Ele vai ocorrer de qualquer forma. Então, é um envelhecimento que a gente chama de envelhecimento verdadeiro ou cronológico. Não tem como nós controlarmos, não tem como nós pararmos esse envelhecimento. A gente vai ter, nesse caso, modificações estruturais e funcionais das células. Isso vai ocorrer pela passagem do tempo, né, que é chamado de envelhecimento cronológico. As regiões que a gente vai observar aí, as alterações, elas vão ocorrer normalmente em áreas cobertas, né, áreas sãs, então não tem uma influência externa. Ela vai ocorrer porque os anos estão passando e a gente vai envelhecendo. Então, essas células, elas têm uma capacidade diminuída de captação de nutrientes, né, consequentemente, ela não vai ter uma replicação adequada e o reparo de lesões também vão ser prejudicados. Então, essa pele envelhecida, de forma intrínseca ou cronológica, ela vai ser lisa, sem deformações, com linhas de expressão acentuadas, mas com a presença dos padrões geométricos normais da pele. As alterações, então, elas não são obrigatoriamente de ordem cronológica, ou seja, hereditariedade, tipo de pele, hábitos diários. Acaba que esse envelhecimento intrínseco ou cronológico, ele ocorre também por degeneração e pela diminuição na síntese das fibras colágenas e fibras elásticas, que a gente já viu lá anteriormente, promovendo, assim, então, um espessamento dessas fibras colágenas, que já são existentes, elas acabam perdendo a elasticidade, né, das fibras elásticas, e então diminuindo as defesas antioxidantes, né? O meu organismo ele já não tem mais uma imunidade adequada para reagir contra as agressões, tanto internas quanto externas. Então, nós vamos ter aí alterações anatômicas, alterações fisiológicas. Que alterações são essas fisiológicas e anatômicas? Diminuição na hidratação. Normalmente, nos idosos, a gente observa que a pele ela é bastante ressecada, tem uma diminuição na hidratação pela redução da produção de sebo, pela redução da produção de suor, né? A pele, ela acaba se tornando mais pálida, né?
tem menor elasticidade, ela já não tem uma extensibilidade tão adequada, os pelos começam a branquear, começam a aparecer rugas, as dobras gravitacionais, ou seja, a ptose de pele, a diminuição do tônus muscular, muitas vezes por desuso, por não praticar atividades físicas. A gordura ela vai se depositar de forma irregular também. A camada, a tela subcutânea, ela vai ser mais espessa, né, e mais irregular. Os queratinócitos, eles já não vão mais se renovar de forma adequada. Se eles não se renovam de forma adequada, eu tenho uma redução de queratina, né, então a estrutura da pele, ela muda. A temperatura também vai ser afetada, e a imunidade aí que vai estar bem comprometida. Outro fator importante, a vascularização também, ela acaba sendo afetada, né? Tem uma redução na vascularização, muitas vezes ocorrendo aí uma esclerose dos vasos, a gente observa o aparecimento de microvasos e de varizes por estar afetando, então, esses vasos aí. A junção dermo-epiderme também ela é afetada, então aquelas papilas dérmicas, lembram que entre a epiderme e a derme existem as papilas dérmicas, essas papilas dérmicas elas acabam sendo afetadas, ocorre um achatamento dessas papilas dérmicas, né? Então a espessura da pele ela reduz também, então altera esse contato. E a gente precisa lembrar também que toda a vascularização da epiderme, ela é fornecida pela derme. Então, quando ocorre esse achatamento, a vascularização, ela também vai ficar afetada. Então, acaba afetando aí, num geral. Os melanócitos também, eles acabam sendo prejudicados, começa a diminuir, se diminui melanócitos, diminui melanina, e aí a gente tem, então, alterações aí de pigmentação, de pelo, cabelo. As células de Langerhans, né, que são as responsáveis pela imunidade da nossa pele, elas também ficam alteradas, e o nosso envelhecimento ele acaba sendo programado geneticamente, né, pelo nosso relógio biológico, e qualquer célula aí pode estar sendo afetada. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue fazer uma comparação de uma pele jovem e de uma pele senil, né, de uma pele idosa. O que a gente pode notar aqui? Alterações anatômicas que são provenientes do envelhecimento. Então, observem aqui que a pele, ela acaba ficando mais ressecada, num aspecto mais craquelado, né, mais quebradiço, formado por vincos, enquanto que no jovem, não. No jovem, a pele ela acaba sendo fininha, enquanto que no idoso ela fica craquelada. O que a gente consegue observar aqui? Ó? O achatamento da junção dermo-epiderme, né? Então, acaba se achatando, enquanto que aqui, ó, no jovem, ela tem as papilas dérmicas bem consideráveis, bem definidas. Se nós compararmos aqui, ó, o pelo e as glândulas sebáceas ou sudoríparas, então elas acabam sofrendo uma atrofia. O folículo pilosebáceo também ele fica afetado. Observem aqui ó, como que é esse folículo pilosebáceo e como é que é aqui do idoso. As glândulas sudoríparas, ó, elas são grandes, elas são ativas, enquanto que no idoso ela reduz, ela acaba se atrofiando. Observamos aqui, ó, irregularidade no tecido adiposo, né? Algumas regiões com maior depósito, outras com menor depósito, o que é diferente aqui do jovem, e a diminuição da circulação. Olha o tamanho desses vasos sanguíneos aqui, enquanto que no idoso, ó, esses vasos sanguíneos, eles estão bem reduzidos, eles estão atrofiados, e, consequentemente, a vascularização aí, ela fica afetado. Aqui uma outra imagem, né, mostrando então de um jovem, né, de um adulto e aqui já de um idoso, então a mudança aí na textura da pele. Observamos aqui, ó, na epiderme, uma epiderme lisinha, aqui já começa a ter a formação dos vincos, aqui vincos mais profundos, e aqui a gente retirou então, ó, fragmentos da pele do jovem, adulto e aqui do idoso.
E aí conseguimos fazer um aumento desse tecido, desse fragmento, para conseguir observar. Olhem essas fibras aqui, ó, do jovem, do adulto e do idoso, né? Essas fibras colágenas, essas fibras elásticas, a vascularização, ela vai estar totalmente afetada no idoso. Então, por isso que já não tem uma elasticidade adequada, não tem uma sustentação adequada. Isso muito está ligado aos radicais livres, né? Ao telômero, à telomerase. Então, o envelhecimento que é programado geneticamente, né, pelo nosso relógio biológico, pode se localizar, então, em qualquer célula, como eu disse para vocês, e influenciar em qualquer tecido. E esse relógio biológico, ele é denominado pelo telômero. O telômero, ele é uma estrutura formada por fileiras de proteínas e DNA, e ele funciona como um protetor para os nossos cromossomos. O que isso vai fazer? Assegurar que a informação genética ela seja copiada quando a célula ela acaba se duplicando. Então, cada vez que uma célula ela se divide, o telômero, eles são encurtados. É como se ele perdesse um pedaço. Então, essa estrutura, ela possui diversas funções biológicas, como proteger os cromossomos, fazer a fusão entre outros cromossomos, reconhecer danos do nosso DNA, funciona como um mecanismo para a replicação desses cromossomos. Como os telômeros, eles não se regeneram, então chega um ponto que de tão encurtado que eles ficam após essa divisão celular, ele não consegue mais permitir uma replicação adequada dos cromossomos. Então, a célula começa a perder completamente, ou até mesmo parcialmente, a capacidade de se dividir. E isso vai levar, então, ao processo de envelhecimento celular. Vai desencadear esse processo de envelhecimento celular. Então, para que se evite esse encurtamento progressivo dos telômeros, a cada vez que a célula se dividir e perder uma informação genética, periodicamente, segmentos de DNA, eles acabam sendo recuperados. Só que, claro, isso vai depender aí de vários fatores, estilo de vida, de alimentação, de exposição a fatores patógenos. Então, tudo isso vai afetar o telômero, consequentemente, vai afetar a proteção das nossas células, dos nossos cromossomos, vai afetar que esse telômero ele vai acabar se encurtando, ele vai perder a função e, consequentemente, vai aparecer, então, esse envelhecimento celular. Então, os radicais livres, como vocês viram lá na física, né? Então, a gente sabe que a formação do radical livre, ela se dá pela perda de elétrons, pela alteração, ou pela captação, né, de um elétron, de um átomo normal lá de oxigênio, e, consequentemente, essa perda de elétron, ela vai fazer com que ocorra o envelhecimento cutâneo e, consequentemente, a formação de um radical livre. Os radicais livres, eles vão acabar atacando as nossas moléculas para roubar os elétrons e se tornarem estáveis. Então, ele vai lá e ele capta um elétron lá de uma célula normal, lá de um átomo normal. E no momento em que ele rouba esse elétron, ele acaba alterando o pareamento do átomo normal de oxigênio. E aí, então, acaba afetando aí e proporcionando esse envelhecimento e outras patologias aí que acabam ocorrendo, porque acaba ficando instável. As moléculas que são atacadas, elas acabam se tornando, então, radicais livres e que irão tentar o mesmo com outras moléculas. Então, acaba sendo uma cadeia. No momento em que um radical livre rouba um elétron lá de um outro átomo, ele vai desestabilizar e vai tornar um outro radical livre. Esse radical livre vai lá, vai roubar de outro. Então, acaba sendo uma cadeia, um roubando do outro
os elétrons, né, para que ocorra o pareamento, para que ocorra a complementação. Então, sendo essa uma cadeia, ela pode causar vários danos no nosso organismo, até o ponto que uma célula morre, de tanto ser afetada, de tanto ser alterada, então ela acaba morrendo. Essa reação a gente vai chamar de estresse oxidativo, como mostra na imagem que está aqui. Então, nós temos lá um átomo normal de oxigênio, aqui nós temos a perda de um elétron, e aí, quando nós temos a perda de um elétron, nós temos a formação de um radical livre. Aí, esse radical livre vai lá, rouba um outro elétron para ficar pareado, e aí outra célula vai ser afetada, como eu disse para vocês anteriormente. O radical livre, ele pode originar-se por reações de defesa do nosso corpo, então, no momento em que a gente respira, a gente está gerando radicais livres. Então, não tem como não gerar radical livre. No momento que a gente está respirando, nesse momento, nós estamos produzindo radical livre. Só que, por fatores endógenos, como um processo de cicatrização, um processo inflamatório, acaba, então, aumentando essa quantidade de radicais livres no nosso corpo. Além desses fatores internos de cicatrização, processo inflamatório, ATP, e aí, conforme a gente envelhece, isso vai ocorrendo de forma mais rápida, e os danos aí, eles acabam afetando aí as nossas células. Para isso, claro, é importante a gente fazer o uso de antioxidantes, né? Então, de que forma a gente vai usar antioxidantes? Através da nossa dieta, através de nutricosméticos, através da reposição aí de suplementos. Que função tem esses antioxidantes? Eles possuem, então, a função de proteger o nosso organismo contra os radicais livres. A função deles é fornecer o elétron no intuito de reduzir, então, essa velocidade de propagação dos processos oxidativos, né? E minimizando, assim, o dano das células que vão ocorrer através dessas agressões. Esse envelhecimento intrínseco, ele pode ser também chamado de cronossenescência. O que é cronossenescência? Envelhecimento cronológico. Então, essa cronossenescência corresponde ao conjunto de alterações biológicas que ocorre na nossa pele, em todos os indivíduos, em decorrência da idade. Então, conforme a gente envelhece, vão ocorrendo essas alterações. Então, como eu falei para vocês, a pele fica mais fina, ela fica mais adelgaçada, ela fica seca, desidratada, as fibras colágenas elas vão ficar mais espessas, então não vai ter tanta maleabilidade, não vai ter tanta sustentação. As fibras elásticas elas perdem a elasticidade, então é como se fosse um elástico cansado, tanto ela ceder, chega um momento que ela não consegue mais voltar ao normal, então ela perde essa elasticidade. A redução da substância fundamental amorfa, e a função das glândulas sudoríparas e da massa muscular, que acaba se perdendo. E temos aí também o envelhecimento extrínseco. O que é o envelhecimento extrínseco? A pele, diferente de outros órgãos do nosso corpo, ela não envelhece de forma harmônica, porque a exposição ao meio externo e todos os fatores patógenos que tem no ambiente externo, ele acaba fazendo com que esse processo de envelhecimento ele se torne mais rápido e maior em algumas áreas, aquelas principalmente exposta a fatores patógenos, e levando a um envelhecimento precoce. Ou seja, não é aquele que é cronológico, é aquele envelhecimento em que o indivíduo ele envelhece antes, ou os sinais do envelhecimento eles aparecem antes da idade. Normalmente, ele não vai ser compatível com a idade. Por exemplo, um indivíduo que ele tem lá 40 anos, mas ele tem a pele como se fosse um indivíduo de 50 anos. Esse envelhecimento ou esse processo de envelhecimento, ele se acelerou. Ele aparece muito mais do que a idade real do indivíduo. Isso por vários fatores. Então, esse envelhecimento extrínseco ele vai surgir em áreas
fotoexpostas, né? Tanto que o fotoenvelhecimento é o principal fator, né? Pela ação dos raios ultravioletas. E a pele, ela mostra-se precocemente alterada. Então, aparentando uma pele senil, uma pele velha. Ele está muito relacionado, então, com a passagem do tempo, as condições que surgem ao longo da vida, né? A exposição aí a fatores, né? E provocado principalmente, então, por esses fatores externos aí que sobrepõem o envelhecimento intrínseco. A pele, no momento em que você se expõe às radiações ultravioletas, né, que são deletérios, né, e que aumentam o estresse oxidativo que a gente falou anteriormente, acaba que o processo de degeneração ele seja muito precoce, né, muito antes do que o normal. Então, ocorre principalmente em áreas que estão expostas mesmo à radiação solar, que é o que a gente vai falar de fotoenvelhecimento, vai chamar de fotoenvelhecimento. Mas principalmente aí, relacionado aí à radiação UVA, UVB, né? Porque a radiação UVA é aquela em que ocorre uma penetração mais profunda. Então, atinge tecidos dérmicos que vão danificar aí as células que estão nas camadas mais profundas, como os queratinócitos e os fibroblastos. Os queratinócitos, que são os responsáveis pela produção de queratina, e os fibroblastos, que são responsáveis aí pelas fibras elásticas e fibras colágenas. Esse raio UVA, ele age indiretamente com a geração dos radicais livres, né, que vão atuar na ativação aí dos fatores envolvidos na mutação do nosso DNA. Normalmente a radiação UVA ela não causa eritema, né? Não vai causar vermelhidão, e dependendo da pele, então, e da intensidade aí de radiação recebida, então o eritema ele até pode ser mínimo. Agora, quando nós temos os raios UVB, ultravioleta B, a capacidade dele em induzir o eritema na pele humana, ela é lá 1000 vezes menor, mas penetra muito mais profundamente aí na derme. Induz a pigmentação da nossa pele, né, promovendo aí o bronzeamento. Então, quando a gente se expõe ao sol e a gente se bronzeia, são os raios UVB que estão agindo aí na nossa pele. Então, UVB atinge aí epiderme e UVA que atinge a derme. Os fatores que levam ao envelhecimento extrínseco, então, como vocês observam aqui, ó, a radiação solar, a poluição, o cigarro, o etilismo, o sono, são todos fatores que acabam influenciando aí no envelhecimento extrínseco. De que forma o sol vai agir? O sol, ele acaba, ou a radiação solar, ela acaba degenerando, afetando as fibras elásticas e as fibras colágenas. Então, quando eu tenho uma degeneração dessas fibras elásticas e fibras colágenas, eu faço com que a minha pele ela fique mais flácida, ela fique desvitalizada, vai alterar a permeabilidade da membrana celular, a minha pele ela vai ficar ineficiente na absorção de água e de nutrientes. Isso vai fazer com que a pele ela fique com um aspecto mais ressecado, porque eu não tenho uma boa absorção de líquido e de nutriente. A coloração é aquela coloração mais amarelada, a pele não vai ter uma proteção imunológica adequada. Por isso que é extremamente importante a gente fazer aí a utilização diária de produtos que tenham fatores de proteção, né, os filtros solares. Então, é de fundamental importância aí, porque acaba que o protetor solar, ele reduz o risco, né, da radiação solar na nossa pele. O ideal é que a gente evite a exposição solar ou faça a exposição solar de forma mais controlada, né, em horários mais adequados. O estresse ambiental, né, calor, frio, poluição, né, conforme a gente se expõe à poluição, então acaba afetando aí a produção aumentando a produção de radicais livres. Questões nutricionais também são importantes de a gente observar.
os hábitos de vida, né, do indivíduo, fazer o uso, quem faz uso do tabaco, quem faz o uso do álcool, né, acaba tendo aí um envelhecimento maior. Questões psicológicas também, né, porque aí acaba que o indivíduo, ele acaba fazendo uso de medicação. A questão do fumo, a gente sabe que o cigarro, ele tem aí milhões de substâncias que são nocivas, né, e deletérias para a nossa saúde, e principalmente aí a nicotina, né, porque a nicotina, ela é responsável pela vasoconstrição, consequentemente vai gerar uma diminuição desse fluxo sanguíneo, né, tornando então a oxigenação das células mais complicadas. Então, quando nós vamos propor um tratamento para o nosso paciente dentro do consultório, e ele nos diz que ele é fumante, não adianta, ele não vai parar de fumar. Ele vai fazer o tratamento dele ali dentro do teu consultório, mas quando ele sair na porta do teu consultório, ele vai acender um cigarro. Não adianta. Quem é fumante, a gente não vai conseguir fazer com que ele pare de fumar. Mas nós precisamos pensar que a gente pode entrar com antioxidantes para compensar a utilização desse cigarro, desse álcool. É claro que se eu não me preocupar com o estilo de vida, com o que ele faz fora do meu consultório, eu não vou ter sucesso nos meus tratamentos. Então, a gente precisa conscientizar o nosso paciente que ele pelo menos reduza a quantidade de cigarro, mas nós precisamos prescrever para ele suplementos antioxidantes, então, para combater essas substâncias nocivas aí, né, para melhorar o resultado do nosso tratamento. E se ele diminui o fluxo sanguíneo, se ele faz vasoconstrição, então, naqueles meus pacientes que passam por um procedimento cirúrgico, ele vai ter muita complicação na sua cicatrização, seja ela facial, seja ela corporal, em um tratamento para clareamento, por exemplo, um clareamento facial, vai estar comprometido, várias técnicas que eu vou acabar utilizando, elas não vão ser adequadas se eu não entrar com suplemento aí e melhorar a textura dessa pele. Esse envelhecimento extrínseco, ele também pode ser chamado de actinosenescência, que consiste, então, uma alteração da pele, em consequência, exposição aos raios ultravioletas, de expressão variável, dependendo do grau de melanização da pele, frequência e duração dessa exposição ao sol, ao longo de toda a vida do indivíduo. E aí a gente vai observar aí uma pele mais áspera, uma pele mais espessa, aquela pele apergaminada, ou seja, que ela descama, que ela esfarela, o aparecimento de telangiectasias, de manchas hiperpigmentadas, a dilatação dos folículos pilosebáceos, né, que é aquele aspecto de pele de galinha. Então, além das rugas, ainda tem o folículo pilosebáceo dilatado. Aqui nós temos imagens, então, de indivíduos que se expõem ao sol de forma constante, onde a gente consegue observar a comparação da região que foi exposta ao sol e da região que não foi exposta. Então, observem aqui, ó, a região de colo e pescoço, né, que foram expostas ao sol. A gente vê a quantidade de manchas, de rugas, de marcas, né, aqui na região também de antebraço, ó, onde esse indivíduo ele se expõe de forma excessiva, né, de forma diária. E aí, se nós compararmos ao restante do corpo do indivíduo, observem que é uma pele saudável, é uma pele lisa. Ela está envelhecida, sim, mas ela está envelhecida de forma cronológica. É o envelhecimento normal do indivíduo. Agora, aqui, ó, aqui eu tenho envelhecimento pela ação da radiação solar. Aqui também a gente observa muitos vincos na pele, né, em virtude da exposição solar, além da alteração de pigmentação e manchas. E aqui também, ó, a comparação entre braço e da mão, comparado, então, ao restante do corpo que está protegido pelo sol. Então, a pigmentação é diferente, a textura da pele
ela é toda diferente. Então, como a gente viu anteriormente, as rugas nada mais são que sulcos que acabam se formando aí na superfície da pele e que corresponde a um dos parâmetros mais visíveis do envelhecimento cutâneo. Acaba formando esses vincos, esses sulcos, né? E é o que a gente normalmente observa. As rugas, elas resultam do processo natural do envelhecimento, né? Do envelhecimento cronológico, né? Através das expressões faciais, mas ela se dá também por fatores extrínsecos, como a exposição solar, o fumo, uma hidratação inadequada. Hidratação que eu digo é hidratação da pele com produtos, mas também a hidratação da ingesta hídrica. Então, também tem muito a ver. Tem a ver também com o fototipo cutâneo, né? Lá, por exemplo, um fototipo 2, que é aqueles indivíduos ruivos, loiros, então a pele ela é mais sensível. Se eu for comparar aí um fototipo 2, que é um fototipo baixo, né? Uma pele mais clara, com um fototipo 6, então a sensibilidade vai ser bem menor, sinais do envelhecimento ele vai demorar muito mais para aparecer. Então, essas rugas, elas podem ser rugas estáticas e rugas dinâmicas. O que diferencia? Uma ruga dinâmica é aquela que é decorrente da mímica facial. Então, pela contração da musculatura facial, pela musculatura, quando o músculo se contrai, ele traciona a pele e, consequentemente, aparecem as rugas dinâmicas. No momento em que o indivíduo para essa mímica facial, essas rugas desaparecem. Agora, a ruga estática é aquela que ela independe do movimento dos músculos, independe do movimento da pele. Ela sempre vai estar presente, indiferente do indivíduo estar com movimento ou não, essas rugas elas vão estar presentes. Claro que conforme a gente envelhece, né, gradativamente, a pele ela vai perdendo elasticidade, né, porque as fibras elásticas, colágenas, aí elas vão ficando mais rígidas, vão perdendo elasticidade aí. Camada adiposa, que dá a sustentação para a nossa pele, ela acaba ficando irregular, então, claro que vai ter irregularidade externamente, né? Então, acaba afetando a nossa pele. As rugas gravitacionais são aquelas que são decorrentes do excesso de movimento, tá? Associado a uma ptose de pele e também uma fraqueza muscular, uma hipotonia muscular. Então, ocorre uma irregularidade do panículo adiposo, né, da camada de gordura, e também promove, assim, rugas gravitacionais pela diminuição da sustentação do tecido. Então, nós temos as rugas dinâmicas, que são aquelas que são decorrentes da mímica e que aparecem conforme a gente movimenta. Nós temos as rugas estáticas, que elas são decorrentes da fadiga, da estrutura da pele, e que vão estar presentes mesmo sem, mesmo com a ausência de movimento, né? Mesmo sem a gente movimentar, vai estar presente. E nós temos a ruga gravitacionais, que ela é decorrente do excesso de movimento, que vai estar associado a uma ptose de pele, a uma hipotonia muscular, e também pela irregularidade aí desse tecido adiposo, né? Teve uma irregularidade do panículo adiposo e, consequentemente, então, nós temos uma diminuição da sustentação do tecido, tá? Então, vai ter aí flacidez junto com essas rugas. Ela tem uma classificação clínica, ela pode ser superficial ou ela pode ser profunda. As rugas superficiais, nós temos uma diminuição ou uma perda de fibras elásticas na derme papilar e desaparece conforme a gente estira a pele. Então, quando a pele ela é estirada, ela acaba se alterando. Enquanto que as profundas, elas são decorrentes principalmente da ação solar. E elas não vão desaparecer quando a gente faz o estiramento da pele. Então, quando você coloca as suas mãos e você estira a pele, a superficial ela vai desaparecer. A profunda ela não desaparece, vai ficar aqueles vincos, vai ficar aquelas alterações. Aqui só uma classificação, então, que nós temos uma classificação através de Lampierre e Pierrat, que ele classifica, então, em 3 graus, né?
o grau 1, que são rugas de expressão formadas pela contração dos músculos da expressão facial, sem uma alteração dermo-epiderme. O grau 2, onde tem rugas finas ou ondulações, com alteração dermo-epiderme. E o grau 3, onde ocorrem dobras, pregas ou ainda rugas gravitacionais, com a alteração, então, dermo-epiderme e subcutâneo. A classificação mais utilizada é a classificação de Glogau, onde ele classifica em 4 tipos. O tipo 1, que é um tipo leve, né? Ou seja, um tipo onde não vão ter rugas presentes, tem um fotoenvelhecimento precoce, uma discreta alteração de pigmentação, não tem ceratose actínica, não tem rugas mímicas, cicatrização mínima, acne, e corresponde aí aos 20, 30 anos de idade. O tipo 2, ele é classificado também como moderado, ou seja, as rugas elas estão presentes somente ao movimento. Então, nós temos fotoenvelhecimento precoce e moderado, lentigo senil, ceratoses palpáveis, linhas paralelas ao sorriso, cicatrização discreta da acne e um aspecto mais cansado. Corresponde ao indivíduo mais ou menos aos 30, 40 anos. O tipo 3 já é um tipo mais avançado, onde nós vamos ter rugas dinâmicas e rugas estáticas presentes. Então, a gente vai ter os 2 tipos de rugas. Então, são rugas visíveis, mesmo na ausência de movimentação, presença de lentigos senis, telangiectasias, queratose. A gente vai observar em pessoas em torno dos 40, 50 anos, mais ou menos. E o grau 4 já é um grau mais grave, então, né, onde nós temos rugas dinâmicas, temos rugas estáticas, o fotoenvelhecimento ele vai ser grave, a pele vai ser aquela pele amarelada, acinzentada, as rugas elas são mais generalizadas, a espessura da pele ela vai ser diminuída, vai afetar os indivíduos dos 50, 60, 70 anos, porque não é que, bom, terminou nos 50, então agora, bom, terminou o tipo 3, agora, então, eu vou classificar como um tipo 4. Acaba se sobrepondo essas classificações. Então, dependendo aí de vários fatores aí do indivíduo, e claro, isso tem também a ação das linhas de clivagem, né? Ou seja, as linhas de tensão da pele. Conforme essas linhas de clivagem, elas são acionadas, acaba alterando. Nessa imagem aqui, então, a gente tem a presença de linhas, a presença de rugas, a presença de sulcos. Então, algumas mais superficiais e conforme aí ocorre o agravamento, esses sulcos eles ficam mais profundos. Então, aqui nesse indivíduo, a gente consegue observar o sulco nasogeniano, a gente consegue ver as rugas periorais, também conhecidas como códigos de barra, tanto no lábio superior quanto inferior. Conseguimos observar rugas na fronte ou na testa, rugas na glabela, né? Então, isso vai se dar justamente pelas linhas de clivagem ou as linhas de tensão. Lá na região frontal, lá na região da testa, temos um músculo occipito frontal. Então, a tendência, dependendo da mímica que você tem, vai ocorrer o aparecimento dessas rugas. Aqui na região de glabela, né? Então, as linhas de tensão, elas acabam fazendo com que ocorram rugas nesse sentido aqui. Aqui, nessa região de orbicular, então lembrem que as linhas de tensão são nesse sentido aqui, então acaba formando aí os famosos pés de galinha, né? Rugas na região de nariz, temos alterações na ponta do nariz, o aparecimento das periorais, ou também chamadas de códigos de barra, tanto supra quanto infra, a queda no canto da boca, porque além do aparecimento das rugas, eu tenho uma ptose de pele pelo efeito gravitacional nessa região. Então, acaba tendo aí uma queda nessa região. A hipercromia, ela se dá pela deposição de substâncias endógenas e exógenas na nossa pele, né? Originando, então, uma produção exagerada de melanina e ocorrendo aí
as hipercromias. Félides, né, pela ação do sol, claro que surgem principalmente aí em pessoas com uma predisposição maior, pessoas ruivas, pessoas claras e de olho claro, né, causada pela exposição continuada aí da pele ao sol e tendem a escurecer durante o verão. O melasma e o cloasma, né, onde nós temos um excesso da deposição de melanina, que é um distúrbio pigmentar aí que leva às manchas escuras. Está muito relacionado à gravidez, ao uso de hormônios, né, de anticoncepcional, e também um fator muito importante aí que é a exposição solar. Aqui nós temos a imagem, então, de um indivíduo com melasma pela exposição excessiva ao sol. A gente observa aqui, ó, na região malar, né, a presença bem considerável, na região nasal, na região aqui, ó, perioral, né? Aqui é muito comum nos indivíduos que fazem a depilação do buço, principalmente com cera. Então, acaba que, além de ocorrer a hiperpigmentação, normalmente pelo aquecimento, pela agressão da cera, porque na cera, eu tenho a agressão do calor da cera, que leva à hiperpigmentação, mas eu tenho a agressão mecânica também de quando traciona e quando puxa para a retirada do pelo. Então, nesse caso, eu tenho hiperpigmentação e eu tenho também cometimento da estrutura, da elasticidade da pele, que pode levar à flacidez dessa região. Aqui está mais visível. E aqui na região malar e região também de queixo. As melanoses, que a gente já viu aí nas aulas anteriores, né? As manchas de cor acastanhada clara ou escura, localizada normalmente no dorso das mãos, antebraço, colo, face, e que vai se dar em virtude da exposição solar.